Essa aqui é a primeira aula do segundo módulo, Fundamentos do TypeScript. Aqui, nessa aula, o objetivo vai ser, então, entender o que são variáveis e como a gente pode fazer para declarar elas. Nós vamos aprender a diferença entre o let e o const, também conhecer os tipos mais comuns de variáveis, string, number e boolean. E vamos praticar aqui um pouco o uso das variáveis. Então, o que vem a ser uma variável? Uma variável é como se fosse uma caixinha que nós usamos para guardar informações do nosso programa. Cada caixinha tem uma etiqueta, e essa etiqueta vai ser o nome da variável e um conteúdo. O conteúdo é o valor dessa variável. No TypeScript a gente tem duas formas principais para criar essas caixinhas, as variáveis, utilizando o let e o const. Então, se eu usar o let, significa que eu quero armazenar um valor nessa variável que ele pode ser alterado. Então, elas podem mudar o seu valor ao longo do tempo. Então, você pode pensar numa variável contador ou numa pontuação de um jogo. Então, por exemplo, se eu declarar aqui let pontuação e o valor dela inicial 100, ela vai poder sofrer alteração. Então, veja que nós usamos a palavra reservada let. Aqui é o nome da minha variável, da minha caixinha. Eu dou um igual, pode ter esse espaço ou não, mas é convenção que a gente tenha os espaços. E depois do igual eu boto o valor da minha variável, terminando com ponto e vírgula. Lembrando que a gente está continuando naquele projeto que nós finalizamos no primeiro módulo, o projeto estruturado. Eu estou continuando aqui no index.ts, eu apaguei o conteúdo anterior, apenas para não precisarmos criar um novo projeto para estas primeiras aulas aqui do módulo 2. Então, eu declarei minha variável pontuação, podemos deixar aqui na primeira linha, e eu posso mudar essa variável ao longo do tempo. Então, vamos dizer que depois que aconteceu alguma coisa, a pontuação passou para o valor 120. Aí, nesse caso aqui, eu não preciso usar a variável let novamente, porque o meu programa, o TypeScript, ele já sabe que existe essa variável pontuação. Então, eu simplesmente uso o nome da variável e o novo valor que eu quero atribuir. Agora, a outra forma de declarar variável é através do const. Então, const ela é a abreviação de constante. A gente usa ele para valores fixos que nunca vão mudar. Então, isso torna o código mais seguro e fácil de entender. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável aqui, data de nascimento, declarado com uma constante, e eu boto aqui um valor 23/8/2000, por exemplo, então veja que funciona da mesma forma do let, só que em vez do let eu estou usando um const, o nome da variável e o valor. Neste caso aqui eu estou botando uma string que representa uma data, mas é tratado como uma string. Agora veja o que acontece se eu tentar botar uma atribuição aqui para a data de nascimento. Se eu resolver mudar para 24/8/2000, veja que eu já tenho um vermelhinho aqui embaixo indicando um potencial erro, dizendo que cannot assign to data de nascimento because it is a constant. Então é exatamente esse o problema. Eu não consigo então redefinir uma constante. Não posso atribuir outro valor. Tanto que se eu pegar aqui e rodar, veja que ele vai estourar este erro, dizendo que assignment to constant variable. Aqui no caso do let, funcionou porque eu usei o let, ele tem essa característica de poder mudar o valor da variável e o const não. Depois eu tenho a questão dos tipos de dados primitivos. O TypeScript ele exige que cada variável tenha um tipo definido. Os tipos primitivos são os mais básicos e fundamentais. Então eu tenho um tipo chamado de string. Então vamos botar aqui o primeiro tipo, string. O string então é utilizado para textos. Então qualquer frase, texto ou caractere deve ser do tipo string. E você pode usar tanto aspas duplas ou aspas simples para envolver este texto. Então vamos declarar aqui uma variável letNome. Eu boto aqui um 2 pontos e especifico qual o tipo da minha variável. Por exemplo, string. Tem que ser exatamente desta forma aqui. Não pode ser com S maiúsculo, tem que ser nessa sintaxe aqui. Eu boto igual e o valor que eu quero para essa variável nome. No caso aqui eu botei Maria. Depois eu posso ter uma constante também. Vamos botar aqui saudação, também do tipo string. E eu posso botar olá mundo. Então aqui eu posso ter tanto aspas duplas ou aspas simples aqui que também vai funcionar corretamente. Ele vai deixar funcionar. Mas no caso aqui, quando eu salvei, veja que ele trocou para aspas duplas por causa da configuração aqui do Visual Studio Code, que ele bota todas as strings por padrão entre aspas duplas.
Depois o segundo tipo que eu tenho, primitivo, é o number. Como o próprio nome diz, ele é utilizado para números. Então o tipo number ele serve para qualquer tipo de número, seja ele um número inteiro ou um decimal, que são aqueles números com vírgula. Vamos declarar aqui uma variável idade, onde eu vou dizer que ela é do tipo number e vou atribuir o valor 30. Depois eu posso criar uma constante π, utilizando o number e botar um valor com casa decimal, aqui no caso o valor do π. Então funciona de uma forma bastante semelhante à da string, só que agora em vez de trabalhar com texto, nós estamos trabalhando com número. Depois nós temos um outro tipo primitivo, que é o boolean. Ele serve então para valores lógicos. Vamos botar aqui valores lógicos, que são basicamente dois valores, que é true, que é o verdadeiro, ou false, que corresponde ao valor falso. Então, esse tipo boolean ele representa uma verdade ou uma falsidade. Ele é perfeito para guardar respostas de perguntas do tipo sim ou não. Então, por exemplo, se eu declarar uma variável let está logado, dois pontos do tipo boolean, igual a true, e eu tenho outro exemplo com uma constante, vamos botar aqui está chovendo, boolean igual a falso. Então, todas as variáveis elas seguem esse mesmo tipo de declaração. Eu preciso do let ou do const, o nome da variável e o tipo. Depois do dois pontos, string, number ou boolean. Uma observação é que em alguns casos você não precisa escrever o tipo explicitamente, por exemplo, string, number ou boolean. O TypeScript ele é inteligente e consegue inferir o tipo automaticamente. Nós vamos ver isso com mais detalhes numa próxima aula. Mas por enquanto, como estamos iniciando, é sempre uma boa prática começar a usar a anotação do tipo, que é esse dois pontos e o nome do tipo. Depois nós temos mais um outro tipo primitivo, que é o null e undefined. Então ele serve para indicar a ausência de um valor. Então esses dois tipos representam a ausência de um valor, mas com significados diferentes. É uma distinção bastante importante no TypeScript. Nós temos que o undefined ele significa que uma variável ela foi declarada, então a variável foi declarada, mas nunca teve um valor atribuído. Nunca teve valor atribuído. É o valor, então, padrão de uma variável que não foi inicializada. Então, se eu botar aqui uma variável, por exemplo, let test, e não atribuir nenhum valor para ela, ela está com valor undefined. Eu, inclusive, posso botar algum tipo aqui e não definir nenhum valor. Então, neste caso aqui, ela é undefined. Nós podemos ver, utilizando o console log, posso botar aqui nome, e quando formos rodar aqui o programa, com npm run dev, nós vamos ter, eu botei a variável nome, mas na verdade ele pegou aqui de cima, Maria, o certo é usar aqui teste. Nós estamos vendo aqui, eu rodo novamente. Veja então que ele exibiu aqui o undefined. Então, neste caso, temos aqui, inclusive, ele sublinha aqui dizendo que a variável teste ela é usada antes de ter sido atribuído algum valor. Então, o Visual Studio Code também nos ajuda nessa situação. Continuando ainda no item 4, nós temos a situação do nulo. A situação do nulo é a seguinte, ele significa que uma variável ela não tem um valor de forma intencional. Então, a variável não tem um valor de forma intencional. Então, o desenvolvedor ele atribuiu esse nulo para indicar que a variável ela está vazia ou sem um valor válido. Então, por exemplo, aqui eu posso botar um let usuário logado. Então, aqui no caso eu não declarei nenhum tipo e estou apenas inicializando ela com nulo. Se eu botar aqui um console log usuário logado, ele vai exibir aqui, exibiu o undefined da minha variável teste e agora exibiu o nulo da minha variável usuário logado. Essa diferença, para a gente entendê-la na prática, você pode pensar numa caixa de correio. Este undefined, ele é uma caixa de correio vazia que você ainda não abriu para ver o que tem lá dentro. Já o nulo é uma caixa de correio que você abriu, viu que não tem nada e a deixou vazia de propósito. Então são duas situações diferentes e temos que ter bem claro no momento que estivermos programando. Então nós temos algumas boas práticas no uso de variáveis, nós temos que usar nomes claros. Então são nomes que descrevem o conteúdo da variável propriamente dito. Então não adianta a gente declarar, por exemplo, uma variável com o nome n, com o nome d ou p simplesmente que não faz nenhum sentido.
Então nós temos que usar nomes bons, como esses aqui que nós estamos utilizando. Por exemplo, usuário logado, está logado, idade. Então a gente sabe o que está representando essa variável. Outra coisa é usar o padrão camel case. Então a gente começa com uma letra minúscula e a gente coloca em maiúsculo a primeira letra de cada nova palavra. Então aqui eu tenho uma palavra está e tenho a palavra logado. Então eu começo com minúsculo, quando temos uma nova palavra eu boto a primeira letra dessa palavra em maiúsculo. E nós temos um jeito antigo que se usava para declarar variáveis no JavaScript, que é através do var. Então, no TypeScript, a gente sempre usa o let ou const para evitar problemas do escopo que acontecia com esse var. Então, isso aqui é apenas para mencionar, então nem vamos entrar em maiores detalhes. Então, na aula de hoje, a gente estudou um pouco sobre variáveis e seus tipos, e vamos para a próxima aula.